Olá, seja bem-vindo ao podcast O Mundo é Delas. Esse podcast tem o objetivo de ter um espaço para mulheres empoderadas contarem suas histórias de vivências de vida e assim inspirar outras mulheres a se permitir a ser quem elas quiserem ser. E tem o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Começando uma edição mais que especial, podcast O Mundo é Delas. Esse primeiro episódio eu vou trazer como convidada Ana Raquel, ela que é mestra em ensino, mestra de cultura popular. Seja bem-vinda, Ana Raquel. Muita satisfação ter você aqui no primeiro episódio, você que foi uma das que, junto comigo, idealizamos esse projeto. E eu queria saber de você, quem é a Ana Raquel e o que a Ana Raquel tem para contar para a gente nesse episódio. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui e é um prazer compartilhar a minha vida, as minhas vivências, minhas lutas, meus desafios ao longo da minha trajetória enquanto mulher, numa sociedade tão excludente, né? Primeiramente, eu sou Ana Raquel Costa, filha de Rita Itazan em memória, irmã de Daniel em memória, esposa de Naldo, mãe de 3 Marias. Sou pedagoga, especialista em educação, mestra em ensino, mestra de cultura popular também, pesquisadora da presença da dança dos caboclos no contexto educacional e luto pelos direitos culturais das pessoas. Um currículo bem gigantesco, né, gente? Como a gente bem colocou no início. Ela tem a história de vida dela forte, marcante, e como Ana Raquel consegue conciliar todo esse currículo todo aí com a realidade de ser mãe, dona de casa. Como que é? Conta pra gente, como você se desdobra. É um pouquinho puxado, mas muito gratificante, porque assim, eu gosto de ser quem eu sou de fato, me sinto bem em ser assim, ter uma vida corrida, é uma vida que é bastante preenchida, mas isso é que me torna quem eu sou hoje de fato, enquanto mulher, enquanto mãe, como esposa e como profissional também. Eu acredito que o segredo está em fazer aquilo que você realmente gosta e também otimizar o tempo, se organizar, planejar e sempre estar atenta às diversidades que podem aparecer, para você também não desanimar durante o percurso, né, da vida. E falando em se organizar, né, Raquel
Olha, gente, com certeza, o editor coloca aí a foto dela, tá? Mas quem era a Raquel antes para a Raquel de agora? Eu não vou pedir para ela dar uma levantada e dar uma voltinha para vocês verem, porque a gente ainda não consegue que divida, né, o espaço. Mas, gente, Ana Raquel tem uma jornada de ressignificação pessoal que ela vai contar, né, com certeza, pra gente e vai deixar você que nos assiste, né, nesse momento, nesse episódio, impactado com essa jornada que ela teve. Raquel, quanto você pesava antes? 115, 800 gramas. E Meu máximo. como foi para você? Qual foi o momento assim que você chega, não dá para mim mais esse peso e agora eu preciso mudar isso? Gil, assim, eu já venho lutando contra a obesidade desde a infância. Nasci uma criança obesa, praticamente, com quase 6 quilos. E ao longo da minha trajetória, passei por vários processos de emagrecimento, utilizando medicamentos, mas chegou a uma fase que eu não suportei mais estar naquela forma, porque não foi nem tanto a questão de estética, a questão de ser aceita, porque isso aí já estava bem trabalhado na minha mente. Sofri muito no passado por ser gordinha, fui muito rejeitada, sofri muito bullying ao longo da minha trajetória, mas de um centro de quando me ressignifiquei mesmo de fato, compreendi quem eu sou, me reconheci diante de mim mesmo e diante do outro, pude entender que eu tinha minhas qualidades, não era o meu peso que ia me diferenciar das outras pessoas. Isso não era motivo de eu me sentir inferior. Então isso fez com que eu estivesse bem trabalhada psicologicamente comigo mesma, mas só em termos de saúde não estava bem. O meu corpo já estava gritando por ajuda, pedindo de fato, né? Porque chega um momento da obesidade que vai acarretando várias consequências. Além das taxas altas, que eu já estava pré-diabética, com colesterol, massa no sangue, e entre outras comorbidades, né? Estava também sentindo muita dificuldade para andar, para fazer as atividades da minha vida corrida mesmo. Teve algum episódio assim na vida que você foi realizar alguma coisa, ou alguma função, alguma brincadeira, algum tipo, e que você viu que não, chega, agora não dá mais, isso aqui não é para mim? Teve. Foi eu não me esqueço da data, um mês. Foi dia 19 de agosto, uma sexta-feira, de 2022. Eu estava na creche, desenvolvendo, nessa época eu estava trabalhando lá, desenvolvendo uma atividade da sexta-feira literária. Era de manhã e à tarde. Quando terminou da tarde, eu já não tinha mais condições. Cheguei em casa morta, literalmente, com muita dor debaixo dos pés, sem condições de me movimentar, porque meu corpo doía. Porque eu não tinha mais aquela disposição que eu tinha antes, que eu sempre, na minha prática pedagógica, eu gosto de me movimentar, trabalhar o lúdico, né, de uma forma bem atrativa com as crianças, de me mover com elas também, né? E quem conhece a Raquel, né, assim, nós que conhecemos, quem conhece sabe que ela tem isso, né, dela mesma, é onde ela chega, ela é assim, meu povo, bora! As palmas de Raquel é conhecida. Então, acredito que realmente tenha sido um episódio que impactou mesmo sua vida, né? Foi, porque assim, eu amo o que eu faço. E eu vi que aquilo estava me impactando fazer o que eu gosto. E também até a questão, na minha casa tem escada, estava sentindo muita dificuldade de subir. Subia já muito cansado, porque 115 quilos não é brincadeira, pesa bastante. E eu não sou tão alta, sou baixa. Então, pela foto que vocês observaram, estava bem além do que eu poderia o que o meu corpo suportava carregar, né? E o bullying, assim, você chegou em algum momento a sofrer bullying na escola ou fora da escola, pelos alunos? Como que você estava lidando com essa situação? Bullying eu sofri em qualquer lugar que eu chegava, mas aquilo não me afetava mais. Me afetava lá no passado, mas nesse período aí já não me afetava. Eu sofri muito bullying, não na escola diretamente, não, mas na rua, na sociedade, as pessoas criticavam muito. Você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo, não sabe? É impressionante como as pessoas não sabem conduzir esse momento, né? A gente também tem que saber acolher,
Muitas vezes, se a pessoa está num processo de obesidade muito avançado, que eu cheguei meu grau mais alto, precisa, de fato, um choque de realidade para cair a ficha, mas de uma forma acolhedora, né? Porque as palavras machucam, agravam, né? E aí viram gatilho. Né? Exatamente. Mas antes de eu começar o processo de emagrecimento, depois disso aí, eu comecei a pesquisar, estudar o que eu poderia fazer mesmo, de fato, para mudar aquela situação. Porque o pessoal já vinha de um processo muito lento. Toda segunda-feira eu começava a dieta e nada sustentável. Toda nada, segunda, toda né? Então, segunda. se você está em casa, nos assistindo nesse momento, que toda segunda começa e não começa, começa e não começa, né? Então, bora lá pegar esse exemplo aí de Raquel, né? A gente sabe que tem diversas situações, né? Cada pessoa tem sua vida pessoal, cada pessoa tem sua realidade de vida, Exatamente. né? E, assim, é difícil, né? Entrar numa educação alimentar, um exercício, buscar a qualidade de vida, uma alimentação certa, é muito difícil, né? Mas não é impossível. Não é. Impossível. Porque a mudança de chave está na sua mente. Eu digo muito que a nossa mente é a nossa arma mais poderosa que a gente tem contra a gente e ao nosso favor também, ao mesmo tempo. Tudo depende de como vamos utilizá-la, né? Depois dessa acordada aí, eu busquei academia, aí até que eu comecei com o Kleber, que Kleber é personal trainer, estou com ele até hoje, me deu muita força, mas até o final do ano não tinha engatado mesmo de fato a questão dos treinos, porque eu ia um dia, faltava, 2, 3, 4, às vezes passava a semana, não tinha ainda aquela constância, a alimentação ainda não estava, não sabia dizer não, muitas pessoas chegavam, como só hoje, ou só essa vez, não tem problema. Mas e às vezes a gente é taxada como besta, né? Cheia de frescura, né? Essas piadinhas assim, que a gente costuma dizer piadinhas, né? Essas coisinhas assim que a gente escuta, que às vezes a gente... Às vezes, tem momentos que a gente não absorve, né? Mas tem coisas que às vezes até assim, que a gente tem vontade de dar uma resposta, né? Exatamente. Aí até então eu ainda aceitava, eu não sabia dizer não. Foi outra coisa que eu aprendi a dizer ao longo desse processo. Que tudo é uma construção. Não é da noite para o dia que eu vou chegar e perder quase 40 quilos, igual que eu perdi. E tudo vai depender da gente. De fato, o que eu vou querer. Então, primeiro eu busquei ajuda profissional, fiz terapia, 4 sessões com a Aline. E para me entender. Porque eu tinha episódio Ai, agora eu me esqueci. Eu tinha episódio de comer de forma compulsiva, de fato, compulsão alimentar. Falhou a memória. Eu procurei a psicóloga para, solucionar esse problema, para não ter. Mas na terapia eu fui descobrindo que não era o problema a compulsão. A compulsão era consequência de algumas coisas que aconteciam na minha vida, a sobrecarga, e eu não sabia administrar na minha cabeça de como administrar, e descontava na comida. Muitas vezes a gente come, não é pela fome física, é pela fome emocional. A gente transcende a nossa fome, transcende a nossa necessidade emocional, aquele estresse, aquela pressão, né, psicológica que a gente tem no nosso dia a dia, que é normal. Aí muita gente canaliza em outras coisas, algumas pessoas canalizam na não comer, a negação de não comer, né? No meu caso era diferente, comia descontroladamente. Então, fui aprender a controlar isso, depois eu busquei uma nutróloga e comecei o processo de reeducação alimentar e uma vida totalmente diferente, amando a academia, com constância, com equilíbrio também. Comecei o processo de fato, não me esqueço da data também. Dia 15 de janeiro de 2023. E aí você largou a motivação e se adaptou à disciplina, né? Exatamente. À disciplina. É outro ponto, Gil, que eu aprendi. Porque muitas pessoas acham, eu tenho que estar motivado 100% para poder manter uma dieta, manter uma rotina. E nem todo dia a gente está motivado. Tem dia que você está exausta. Tem dia que eu estou num momento que meu corpo pede o quê? Descanso,
cama. Exatamente, um banho e uma cama. Isso. Pronto, somente. Mas eu não faço isso. Vou para minha academia, porque lá é minha terapia, de fato. É a questão da disciplina. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer por mais que aquilo. Eu queria outra coisa, mas eu sei que aquilo é o melhor para mim. São escolhas que a gente tem que aprender ao longo do processo. Pelo menos 1% todos os dias, né? 1% Exatamente. todos os dias. Érica sempre fala isso, né, Érica? Se ela assistir esse episódio, é uma pessoa maravilhosa, terapeuta, assim, incrível. E ela sempre fala 1%, 1%. E é isso. Raquel, teve em algum momento, toda essa sua jornada, né, que foi transformação, né, pessoal, mas teve algum momento que você pensou em parar? Teve algo marcante que chocou sua vida, né, que... Ao longo desse processo, aconteceu um balo muito grande na minha vida. Que se eu não tivesse esse processo, eu acho que tinha sido meu fundo do poço mesmo, de fato. Foi a perca do meu irmão. Foi um momento muito doloroso e ainda está sendo doloroso, mas eu consigo, de fato, ter força para continuar e principalmente para dar força à minha mãe, que ela precisa muito de mim. E porque eu tenho muita fé em Deus. Deus é quem sustenta a gente, né, de fato. Eu sou católica praticante, entrego tudo nas mãos de Deus e confio no propósito dele. Eu acredito que tudo tem um motivo de acontecer. De eu ter começado essa transformação alimentar logo nesse período, e com 7 meses meu irmão chegar a falecer, eu acredito que foi Deus me preparando emocionalmente, fisicamente, para suportar essa perca grande, né? Porque senão eu tinha me afundado numa possível depressão, ansiedade também, né? E me afundado também na comida. Tinha engordado cada vez mais e não ia ter força suficiente para ajudar minha mãe, dar força a ela também. Ela que já vinha de uma perca também, né, de seu pai, como você colocou aí no início, né, em memória. Ele também, né, foi um baque na vida grande de vocês, também. né? Foi inesperado, algo que vocês não... Na verdade, a gente nunca está preparado para uma perca, né? Jamais. Mas acredito que ela já vinha, né, com... Já vinha sofrendo com a perca do meu pai, né? Mas, assim, uma perca de um filho não tem comparação, né? Costuma dizer que uma mãe, quando perde um filho, todas perdem, né? E realmente foi um momento muito forte para todos nós da comunidade de Majorçás, né? Era um menino muito novo, um jovem que tinha a vida toda pela frente. Quem o conhecia sabia que ele era uma pessoa que gostava de viver, né? Então, tem algum episódio, assim, que marca alguma conversa, algum momento de vocês, assim, que marca, que você vai levar para a vida? Vou. Ele sempre, e hoje eu estou perpetuando isso na minha vida. Ele sempre dizia: Raquel, tem que viver. A gente não sabe quando vai morrer. Daniel, deixa de coisa. A gente tem que trabalhar, a gente tem que construir nossa vida, a gente tem que correr atrás. Mas tem que viver. Tem que viver o hoje. E eu tô levando isso comigo, sabe? Hoje eu quero viver de fato, sabe? Aproveitar cada momento com minhas meninas, aproveitar cada momento com meu marido, com minha mãe. Aí por isso que hoje ela tá até diferente, em memória dele também, que ele sempre chamava para ela andar, para ela ir para os cantos. Ela não gostava de sair de casa, mas agora ela tá aceitando, querendo ir passear, conhecer novos cantos, ela quer viver, né, por ele também, né? Porque a gente tem que aproveitar. E principalmente o lado daqueles que nos amam de verdade, né? E que a gente ama, né? A vida é tão passageira, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? Então, a gente tem que viver de uma forma consciente, mas de uma forma intensa também, né? Aproveitar os simples momentos da vida. E, além de sua mãe, eu sei que você é mãe de 3, né? 3 Marias e esposo Naldo. Como que é a vivência de vocês dois? Como que esse casamento? É um time? Conta um pouco, porque quem conhece, né, Raquel, sabe que ela realmente tem uma vida muito corrida, né? E a gente às vezes fica se perguntando: meu Deus, como ela consegue? Como você consegue, Raquel? Eu consigo porque, de fato, não tenho um marido, eu tenho um companheiro, eu tenho um amigo, eu tenho um parceirão. Naldo é tudo na minha vida, sabe? Ele sempre me deu muita força ao longo de todos os processos. A gente sabe, Gil, que ao longo da nossa trajetória enquanto mulheres empoderadas, a gente sofre muito preconceito, né? Muita discriminação. Por que ela não está em casa cuidando dos filhos, arrumando a casa, né? E está no meio do mundo. Mas no meio do mundo é buscando
crescimento tanto para si como para os seus que estão ao seu lado, né? Terminei meu mestrado o ano passado. Foi um momento muito difícil na minha vida. Quando o Daniel faleceu, eu estava na reta final, prestes a defender a minha dissertação. Foi um impacto muito grande, foi Deus que me ajudou a conseguir defender. Eu já vinha de um processo muito pesado psicologicamente, que foi um dos motivos de procurar ajuda também na terapia, porque eu estava no período de mestrado, estava descontando demais na comida, eu estudava sempre. Tudo de uma vez só. E Naldo sempre me deu muita força, mas ao longo desse processo do mestrado, eu sofri muito, Gil. Muito, muito mesmo. Foi muito criticada. Quem poderia me ajudar não me ajudou, sabe? E assim, porque eu fui muito julgada. Não precisava fazer, não precisava continuar a estudar. Né? Mas, assim, é bom porque a gente consegue ver que você realmente tem força. E tem pessoas do seu lado que podem te ajudar. Justamente. Né? E tem aquelas pessoas também que não precisam mais estar do teu lado, né? A gente vai consegue aprendendo. Identificar quem são essas pessoas, né? Consegue. E eu acredito muito que o ambiente onde está, com quem a gente convive, diz muito sobre nosso futuro, né? Outra citação também que a Erika sempre faz, que ela fala, né? Diga com quem tu andas, que eu te direi onde chegarás, né? Então, temos também que saber com quem compartilhar, né? Nossas vivências, nossa história. E quando você fala que passou, né, por muito preconceito, eu acredito também que o Naldo também tenha passado, né? Com certeza, muito. Porque a gente sabe que o homem sempre é taxado como manicado, né? Só fica em casa, a mulher. E como foi esse processo também para ele, para você? Foi difícil. Nesse período foi muito difícil, porque ele, assim, se ele quisesse me deixar nesse período, ele ia ter todo o respaldo das pessoas que estavam ao lado dele, né, de fato. Mas ele não quis. Ele quis me dar força, ele esteve ao meu lado totalmente, plenamente, me ajudou, me deu suporte nos momentos que eu mais precisava. Que chega um momento que você tem, ou você vai arrumar a casa, ou você vai escrever, ou vai estudar. Eu tinha que optar isso, então eu tinha que escrever, porque eu tinha prazo a cumprir. Né? E eles, se tranque aí no escritório, que eu tomo de conta aqui com Mariana e as meninas. E mãe me dava muito suporte também. E Daniel, ao longo desse processo de mestrado, ele me dava muita força. Tu vai ligar porque esse povo diz? Ele sempre dizia isso. Você sabe quem você é. Siga seu caminho, faça o que você tem que fazer e pronto. Não se importe. E a verdade é essa, uma coisa que eu aprendi. É não se importar com o que o outro vai dizer. Você tem que se importar com aquela pessoa que está no seu lado, né? Então, se não me dá apoio, se não dá força, então nós vamos longe, porque eu não estou só nessa jornada. É um com o outro, um com o outro. A sociedade em si discrimina muito o homem que ajuda a mulher porque ela é acostumada, habituada ao homem o quê? Machista, autoritário, homem agressor, porque isso é o normal. O anormal é aquele homem que é companheiro, que é amigo, que é parceiro mesmo de fato. Né? Porque quando um cresce, automaticamente o outro cresce também. Em conjunto. Né? Em conjunto. Porque casamento tem que ser união, parceria. E a gente vai aprendendo a viver com as diferenças. Eu sou totalmente diferente de Naldo. Isso no início... O oposto se atrai, né? Nós somos a prova viva que os opostos se atraem. No início, a gente teve muita dificuldade com isso, principalmente eu. Não sabia lidar com as nossas diferenças. Mas, ao longo do processo, fui aprendendo. Uma vez, uma pessoa disse, você tem que fazer igual aquela música do Nonato. Amar seus defeitos é a minha virtude. E, realmente, a gente tem que deixar as qualidades sobressair do outro mais que os defeitos, que ninguém é perfeito, né? Justamente. E a gente vai aprendendo. E é as diferenças que complementam uns aos outros, né? E é isso, né? A gente, enquanto mulheres, né? Mulheres empoderadas, a gente tem mais que bater essa tecla mesmo, né? Falar mesmo para as pessoas, né? Quem somos nós e que temos nossos companheiros, né? E tentar desmistificar, né? Justamente isso que a sociedade tem como se fosse normal.
como você bem colocou, de um homem machista, né? De um homem agressor. Então, assim, temos mais que mostrar mesmo. E com relação, eu que sou, né, digital influencer, eu trago minhas vivências do dia, meu dia a dia, né, nas redes sociais. E a gente passa também, assim, né? Tanto eu quanto o Gil. Mas você, né? Você que já não tem tanto, né? Não é tanto do mundo do digital, né? Mas você que está por trás, passa e imagina, né? Quem Exatamente. está. Quem tem mais Quem tem mais visibilidade, né? visibilidade, né? Mas isso não quer dizer que, tipo, vai me diminuir ou vai parar o que eu estou fazendo ou até mesmo vou, né, absorver, né? É de onde eu vou tirar, né? Forças, é da onde eu vou tirar também soluções para, tipo, né? Fazer o oposto do que falam, né? E Exatamente. enquanto você, como mulher empoderada, né? A gente já quem está assistindo com certeza já viu, né? Que aí, além de ser uma mulher empoderada, né? Mãe, e toda essa vivência que ela contou até agora, né? E você, enquanto mulher, o que é que você tem a dizer, né? Às mulheres que nos assistem nesse momento, né? Deixa a sua mensagem, né? Porque, assim, a gente precisa de ouvir, né, mensagem de mulheres que têm essa ideia, essa mente como você, né? Que tem essa vida, essa trajetória que inspira. Então, deixa sua mensagem para todos que nos assistem. Claro, se você quiser acrescentar algo a mais, né? Falar, se ficou alguma coisa que você queira também usar esse espaço para falar, né? Para deixar como exemplo, pode ficar à vontade. Uma coisa que eu levo muito comigo é para a gente ser quem somos, não precisa abdicar de nenhum setor da nossa vida. Muitas vezes, algumas mulheres têm que optar ou ser mãe, ou ser esposa, ou ser profissional. Eu acredito, enquanto mulher, a gente pode ser o que a gente quiser, porque é o nosso direito. Até que quando eu descobri minha gestação, que foi uma atrás da outra, recebi muitas críticas. Vai deixar nas costelas de quem? Popularmente falando, né? Muita gente usa essa expressão popular, né? Nunca deixei nas costelas de ninguém. Sempre busquei, batalhei, trabalhei muito para dar o melhor a elas. Que a gente, enquanto mãe, só quer o melhor para os nossos filhos, né? Justamente. E tenta ter esse jogo de cintura para dar de conta de tudo, né? A gente tem a nossa rede de apoio que a gente monta. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Que é Vitória. Vitória é um braço forte, toda mulher, né? Guerreira, que também não para. É com as meninas, mas se movimenta de diversas formas. Também é uma mulher forte, que me dá esse suporte, me ajuda muito com as meninas. E mãe, que é uma guerreira também. Apesar de todo o sofrimento que ela passou, ela tá ali, forte, me ajudando. Tem dia que tá mais derrubadinha, chorando, mas sentindo falta do Daniel, mas tá lá, me dando força. O que eu quero passar para todas as mulheres é que a gente não pode desistir. A gente tem que ressignificar, correr atrás, traçar os nossos objetivos, ter perspectiva de vida. Isso eu defendo aonde eu for. A gente não pode esperar que o outro conduza a nossa vida. A gente tem que ser protagonista da nossa vida, de fato. Eu posso ser mãe? Posso. Posso ser esposa? Posso. Posso ser profissional em qualquer área que eu queira? Pode sim. Eu acredito muito que a gente sofra mais durante todo esse processo de construir uma carreira, de construir uma própria identidade, porque a sociedade muitas vezes nos barra, né? As pessoas é muito preconceituosa, infelizmente, ainda com relação à atuação da mulher em sociedade, né? Então, mas a gente tem que desmistificar. Não sair brigando com o povo, né? Mas mostrar que somos capazes e podemos, sim, ser quem queremos ser, né? Então, vamos correr atrás dos objetivos, não desista jamais. Se caiu hoje, chorou, levanta, lava o rosto. Pega as lágrimas, inclusive secando aqui. Aqui tem de tudo um pouco, minha gente. Aqui tem emoção, aqui tem brincadeira, aqui tem tudo um pouco. Então seca aqui as lágrimas e vai. E vamos seguir. Não desistir. O segredo tive muito motivo de desistir ao longo do processo? Tive. Mas não desisti. Porque desistir nunca fez parte da minha vida. Eu posso esfraquejar um pouco, eu posso errar, mas a gente vai ressignificando, né? Hoje eu sou uma
pessoa diferente, uma mulher diferente, porque eu fui ressignificando ao longo da minha trajetória. E vendo que a gente consegue vencer os nossos próprios limites, porque a gente tem os nossos próprios desafios dentro da gente, mas que a gente não pode deixar sobressair a gente, né? A gente tem que ter essa busca constante de estar em equilíbrio com o corpo e mente. Por isso que é importante também fazer terapia, seguir alguma religião, alguma crença que nos faz fortalecer. Eu digo muito, Ana Raquel hoje só é porque Deus deu as oportunidades a ela, sustentou ela ao longo desse processo, porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Então, a gente tem que seguir o nosso caminho de cabeça erguida e vamos chegar lá, se Deus quiser. Se não deu certo hoje, mas amanhã pode dar certo, né? Então, antes de finalizarmos, né, Raquel, eu quero agradecer a você por estar aqui nesse espaço, preparado para nós mulheres. Que história inspiradora, né? Uma história que nos motiva mesmo a viver cada dia. E Raquel me procurou, Gil, eu queria contar minha história, né? Minha história que inspira, que eu tenho certeza que quando eu contar vai ser uma forma de outras mulheres poder também se autoavaliar e buscar uma saúde, qualidade de vida. E eu, Raquel, eu vou ver o que é que a gente pode fazer, mas aí vamos montar, que sabe, um podcast, né? Dá certo? O que você acha? Ela dá muito certo. E aí, quando surgiu o edital, né? A lei Paulo Gustavo, em conjunto a gente conversou e vamos fazer. E aí a gente trabalhou junto. Então, graças a ela surgiu, né, esse podcast, que é um espaço justamente para isso, para a gente contar as histórias de vida de mulheres que inspiram, né? E você é mais do que uma inspiradora para mim e para diversas mulheres que com certeza estão nos assistindo. E antes de finalizar, eu vou finalizar com 3 perguntinhas para a gente fechar esse episódio, que está mais do que interessante. Então, você que está até aqui nos assistindo, a gente agradece. Então, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever também no canal, né? Para que quando venham os próximos episódios, você seja notificado, porque tem muito mais pela frente. A gente ainda tem mais histórias de outras mulheres que são protagonistas de suas próprias histórias, mulheres que inspiram. Então, vem aí que o mundo é delas nos próximos episódios. Então, continua assistindo. Então, Raquel, uma palavra que você usa ela sempre. Uma palavra. Fé. Fé. Sempre ter fé. E uma motivação. Minhas filhas, meu marido, minha mãe. Uma comida. Cuscuz. Eu falei comida porque eu sabia que você ia falar comida. Eu não poderia sair desse podcast antes de falar do cuscuz. Porque quem conhece a Raquel sabe que ama cuscuz. Eu acredito que foi uma parte mais... A nutróloga, quando foi passar a sua dieta, como foi? Como foi não ficar com cuscuz assim todos os dias na sua mesa? Primeiramente, ela cortou várias coisas que eu gostava, mas nem doeu, nem um pouco. Mas quando ela cortou o cuscuz, passei 4 meses sem comer cuscuz. Foi sofrido, sofri demais sem meu cuscuz. Mas quando eu voltei a comer, fiz uma festa, mas ressignifiquei da forma que eu comia antes. De uma forma mais controlada, mas eu gosto muito de cuscuz. Cuscuz é a minha identidade. Pronto, eu acho que até a homenagem assim, só, se alguém for fazer uma homenagem pra Raquel, já sabe, né? O tema é cuscuz. Um bolo de cuscuz, viu? Um bolo de cuscuz. Tá? Raquel, foi maravilhoso estar com você aqui. Ótimo. Muito bom estar com você. Espero que a gente tenha muito mais encontros como esse, né? Um momento mais prazeroso, né? Como Foi esse. ótimo. Agradeço demais. E deixa o espaço aberto aí para você finalizar. Finaliza aí, você que é né? Você é acostumada? Você é acostumada com o povo. Então finaliza aí o podcast aí pra gente desse episódio. Pronto, só para finalizar mesmo, eu quero dizer que eu sou a mulher que eu sou hoje, porque eu tive várias outras mulheres na minha vida. Uma delas é Maria Carlos, Madrinha Fátima Moraes, também Madrinha Nilde, Maria Els, que são mulheres guerreiras, que eu amo muito elas, são pessoas importantes, que contribuíram significativamente para mim ser a mulher que eu sou hoje, né? Profissionalmente e como pessoa, que a gente aprende demais, né? Com essa relação com as outras mulheres, né? Quero agradecer a todas as mulheres de Major Salles
que todos nós somos muito guerreiros, cada um enfrenta uma batalha diária, né? E que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Não desista dos seus sonhos e vamos lá na luta. Vamos se unir, porque mulheres unidas não vai ser derrotadas, né? Se Deus quiser. Obrigada, Gil. Continua sendo essa mulher que você é. Não perca sua identidade por nada. Julgamento sempre terá, mas seja você. Essa mulher guerreira, forte, animada, alegre e bastante cultural. Tem esse lado também. E a gente convida também essas que você citou aí, né? Todas elas, para que também venham para esse espaço aqui, né? Porque o mundo é delas.